O milionário finge ser segurança e a mendiga negra noiva que muda sua vida para sempre. Lucas nunca imaginou fugir do próprio nome, muito menos da vida de luxo, festas caras e jantares intermináveis que sua família milionária o obrigava a frequentar. Mas lá estava ele, vestido com um uniforme simples de segurança privado, patrulhando as ruas cinzentas de uma metrópole que nunca dormia, cercado por prédios iluminados e sirenes ao longe. Um mistério ambulante. Ninguém desconfiava que aquele homem de olhar atento e passo firme escondia uma fortuna que muitos sonhavam. Do outro lado da esquina, entre o vão frio de um banco público e as sombras dos prédios, Jéssica, uma mulher negra, com os olhos fundos de quem viu demais, enfrentava o dia. A cara dura da vida não tinha conseguido apagar o sorriso, apesar do suor no rosto e da capa velha que não aquecia o suficiente. Ela carregava as histórias que o mundo tentou esconder, traumas, abandono e um orgulho imenso que a fazia resistir-se. Mas Jéssica, ela viu em Lucas uma fuga, talvez a chance que sempre desejou para sair daquele caldeirão de sofrimento. Estava com o coração pronto para agarrar qualquer lance de esperança, mesmo que isso significasse desconfiar, mesmo que seu corpo tremesse diante de tanta mentira possível. Ela sabia que por trás daquele uniforme havia algo. Eles não nasceram no mesmo mundo. A cidade fervia de fofocas discretas e sussurros pesados, até que um nome apareceu, cortando a noite. Arthur, o empresário poderoso e implacável, dono de um império que poderia engolir os dois com um piscar. Ele descobriu o segredo que Lucas tentava esconder, o herdeiro milionário que se escondia na pele de um simples segurança. A ameaça veio instantânea, num recado sem assinatura, direto e cruel. Lucas sentiu o peito apertar como nunca antes. Pressão da família, o peso do segredo, a responsabilidade de proteger Jéssica. Tudo virou um nó sufocante que ameaçava quebrar seus ossos. No entanto, Jéssica também tinha sua bomba. Descobriu algo inesperado sobre sua própria história. Uma verdade que poderia virar o jogo e definir se ela escolhia se entregar ao medo ou lutar ao lado dele. Nessa confusão de olhares desconfiados, sussurros perigosos e ruas que guardam segredos cruéis, a linha entre o amor e o desespero ficou tênue. Juntos, eles estavam à beira do abismo, onde só restava decidir. Enfrentar o passado e os desejos que cresciam ou deixar que o sistema implacável esmagasse. E então, no silêncio pesado daquela noite, Lucas viu a luz do celular vibrar na mão. Uma mensagem anônima. Só 4 palavras. Uma ameaça clara. Até onde ele iria para proteger Jéssica? Para guardar seu segredo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o coração acelerar quando os olhos dele se fixaram novamente na tela do celular. A mensagem pulsava, quase viva. Fique longe dela, ou você sabe o que acontece. Uma onda de pavor tomou conta dele. Jéssica estava ali, a poucos passos, a inocência dela ferida por um mundo que não tinha compaixão. O que foi? Jéssica perguntou, com a voz suave,
mas com um tremor que denunciava a inquietação que ela sentia. Nada. Lucas mentiu, guardando o celular no bolso. Mas dentro dele, tudo estava um caos. Como esconder aquela pressão? Sem aviso, a noite escura foi cortada por um grito aterrorizante. Um som macerante que ecoou nas ruas frias. Lucas e Jéssica se viraram, a angústia transbordando nos olhos dela. O grito foi seguido por uma série de estalos. Lucas reconheceu imediatamente. Tiros! Vamos! Ele puxou o braço dela, arrastando-a em direção à segurança do seu carro. O medo pulsava nas veias. Eles não podiam ficar ali. Mas o que poderia acontecer a seguir, ele não tinha como imaginar. Quando chegaram ao veículo, um silêncio opressivo tomou conta. Em meio à correria, as sirenes da polícia se aproximavam, mas Lucas sentiu que algo estava errado. Jéssica estava paralisada, os olhos grandes e assustados. O que houve? Ele a questionou, mas a resposta não veio. Ao invés disso, Jéssica estava fitando algo com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Lucas, ela sussurrou, a voz quase um fio. Olha, ali, no meio do tumulto, uma figura familiar emergia do escuro. Arthur. Ele estava calmo, uma presença ominosa, observando tudo do lado de fora. O que ele está fazendo aqui? Lucas murmurou, em choque. Sabia que Arthur não era apenas um empresário. Era um predador, alguém que manobrava por trás das cortinas da noite. A presença dele significava que tudo estava mais perigoso do que imaginavam. Mas Jéssica congelou ainda mais, a mão cobrindo a boca, os olhos arregalados em uma mistura de horror e surpresa. Foi então que Lucas seguiu o olhar dela e viu o que ninguém podia prever. Ao lado de Arthur estava um homem que Lucas jamais esperaria encontrar. Seu pai. Como? O pensamento cortou a mente de Lucas como uma lâmina. O que seu pai estava fazendo ali? Os bastidores de sua vida, repletos de segredos, começaram a desmoronar. Lucas, a voz de Jéssica soou como um alerta, mas ele estava absorto naquela cena de terror. Ela parecia tremular, quase como se estivesse prestes a se desmanchar. Arthur tinha um sorriso pérfido, e Lucas soube que a verdade que esperava, por trás daquela fachada de milionário, era bem mais sombria. O pai dele era parte daquela rede, parte do jogo cruel que os envolvia. Ele se virou para Jéssica, sem saber o que dizer, mas tudo fazia sentido de um jeito doloroso. Nós precisamos ir. Lucas forçou as palavras, mas Jéssica parecia ainda mais distante, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés dela. Um novo medo a consumia, algo que ele não compreendia. Lucas! A voz dela se quebrou. Eu sei quem ele é. A confusão afetou Lucas como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? O que estava acontecendo? Jéssica desenrolava um novo mistério. E o tempo parecia congelar quando Lucas percebeu que havia ainda mais por trás dessa história. Ela não era apenas uma sobrevivente das ruas. Havia mais, e a verdade poderia ser a chave para a liberdade ou a condenação deles. Dentro do carro, o ambiente estava carregado de segredos e uma tensão cortante. As sirenes se aproximavam e Lucas percebeu que o passado estava de volta, pronto para cobrar tudo que ele tentara evitar. Ele também sabia que proteger Jéssica agora significava muito mais do que apenas esconder sua identidade. Ele poderia estar prestes a perder tudo, mas a gravidade da revelação não estava totalmente clara ainda.
qual seria a verdadeira natureza do vínculo entre Jéssica e o homem que representava a sombra no coração da sua vida. E o que os próximos passos iriam revelar. No fundo, uma pergunta parecia ecoar na mente de Lucas. Até onde ele iria para proteger não só o seu segredo, mas o dela também. Lucas queria entender o que estava acontecendo. Jéssica olhava para ele com uma mistura de medo e revelação. Era como se em um instante todo mundo tivesse parado. O coração batia dentro do peito dele. Uma batida alucinante que explodiu. Ele forçou as palavras para sair, mas a tensão no ar era densa, quase palpável. Jéssica abriu a boca, mas um novo grito atravessou a rua, cortando a noite, seguido de mais tiros. O cenário ficou mais sombrio, e Lucas percebeu que o perigo estava bem mais próximo do que imaginava. Arthur, com seu olhar frio e seguro, observava tudo da calçada. O pai de Lucas, que deveria ser sua âncora, se transformara em uma sombra inquietante. Ele podia sentir o peso deles, como se a cidade estivesse sugando a vida dele. Uma cadeia de segredos prestes a se romper. De repente, o telefone de Jéssica vibrou. Ela olhou para Lucas, com um brilho estranho nos olhos, como se estivesse entre a decisão de dar um passo à frente ou recuar para o desconhecido. "É uma mensagem", disse ela, de forma excitante, enquanto apertava o celular contra o peito. O rosto dela estava pálido. "Mostre-me, por favor!" Lucas se implorou. Seus dedos tremiam, e ele só conseguia pensar em como proteger Jéssica, mesmo enquanto tudo girava. Quando ela desbloqueou a tela, as palavras saltaram. "A verdade está mais próxima do que você imagina. Você não conhece seu pai." O sangue de Lucas gelou. Ele encarou Jéssica, confuso. Era como se um míssil tivesse aterrissado ao lado deles. Essa não era apenas uma ameaça, era uma revelação. E então, no meio daquela confusão, algo estrondoso aconteceu. Uma explosão! O carro deles estremeceu com a força da detonação. Lucas virou-se rápido e o brilho da explosão iluminou a noite, revelando uma visão que ele não poderia acreditar. Detritos voaram para todo lado e a figura de Arthur foi tragicamente envolvida pelas chamas. O homem que os observava agora estava no centro da desgraça, e o ar se encheu de gritos. "Não!" Lucas gritou, lembrando-se do homem perigoso. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração pulsava com uma mistura de alívio e dor. Arthur não era apenas um rival, ele era um manipulador, a sombra do passado de Lucas, criando barreiras ao redor de quem ele amava. Jéssica estava em choque, os olhos arregalados como se assistisse a um filme de terror, sem saber como processar o que vira. Lucas segurou o rosto dela, forçando a conexão. "Isso não é nosso fim", ele incentivou. Mas o que de fato estava acontecendo? Uma reviravolta chocante, onde um dos maiores vilões se tornara vítima. Tudo enquanto ela revelava um mistério profundo. E naquele momento, ele teve uma visão do futuro. E se Jéssica e Arthur estivessem conectados? A ideia o atingiu como um relâmpago, unindo em um nó de medo os fragmentos de sua mente. O que mais ele não sabia? Qual era o papel de Jéssica neste jogo mortal? As sirenes agora eram ensurdecedoras,
mas os olhos de Lucas estavam fixos nos dela. Como ele poderia proteger Jéssica, agora que tudo fora virado de cabeça para baixo? Era evidente que os dois eram mais do que apenas vítimas dessa guerra. Algo maior se desenrolava ali, e a conexão deles estava prestes a ser testada, da forma mais brutal. Assim, sem saber o que as próximas horas reservavam, mas com a pressão do mundo caindo sobre eles, o futuro estava em suas mãos. E a única pergunta que ecoava na mente de Lucas era: até onde ele iria agora, com a verdade quase ao alcance das mãos? Lucas queria entender o que estava acontecendo. Jéssica olhava para ele. Era como se em um instante todo mundo tivesse parado. O coração batia dentro do peito dele, uma batida alucinante que explodia em sua cabeça. A expressão de Jéssica revelou que a verdade não era simplesmente um detalhe. Era uma bomba prestes a estourar. O que você sabe, Jéssica? Ele forçou as palavras a sair, mas a tensão no ar era densa, quase palpável. Jéssica abriu a boca, mas um novo grito atravessou a rua, cortando a noite, seguido de mais tiros. O cenário ficou mais sombrio e Lucas percebeu que o perigo estava bem mais próximo do que imaginava. Arthur, com seu olhar frio e seguro, observava tudo da calçada. O pai de Lucas, que deveria ser sua âncora, se transformara em uma sombra inquietante. Ele podia sentir o peso deles, como se a cidade estivesse sugando a vida dele. Uma cadeia de segredos prestes a se romper. De repente, o telefone de Jéssica vibrou. Ela olhou para Lucas, com um brilho estranho nos olhos, como se estivesse entre a decisão de dar um passo à frente ou recuar para o desconhecido. É uma mensagem, disse ela, de forma hesitante, enquanto apertava o celular contra o peito. O rosto dela estava pálido. Mostre-me, por favor! Lucas implorou. Seus dedos tremiam, e ele só conseguia pensar em como proteger Jéssica, mesmo enquanto tudo girava. Quando ela desbloqueou a tela, as palavras saltaram. A verdade está mais próxima do que você imagina. Você não conhece seu pai. O sangue de Lucas gelou. Ele encarou Jéssica confuso. Era como se um míssil tivesse aterrissado ao lado deles. Essa não era apenas uma ameaça, era uma revelação. Então, no meio daquela confusão, algo estrondoso aconteceu. Uma explosão. O carro deles estremeceu com a força da detonação. Lucas virou-se rápido e o brilho da explosão iluminou a noite, revelando uma visão que ele não poderia acreditar. Detritos voaram para todo lado, e a figura de Arthur foi tragicamente envolvida pelas chamas. O homem que os observava agora estava no centro da desgraça, e o ar se encheu de gritos. Não! Lucas gritou, lembrando-se do homem perigoso, mas ao mesmo tempo algo em seu coração pulsava com uma mistura de alívio e dor. Arthur não era apenas um rival. Ele era um manipulador, a sombra do passado de Lucas, criando barreiras ao redor de quem ele amava. Jéssica estava em choque, os olhos arregalados como se assistisse a um filme de terror, sem saber como processar o que vira. Lucas segurou o rosto dela, forçando a conexão. Isso não é nosso fim. Ele a incentivou. Mas o que de fato estava acontecendo? Uma reviravolta chocante, onde um dos maiores vilões se tornara vítima. Tudo enquanto ela revelava um mistério profundo. Mas, antes que pudessem absorver a cena, novas luzes surgiram. Carros da polícia, muitos deles. As sirenes eram ensurdecedoras.
Mas uma mão se estendeu atrás de Jéssica. Ela virou-se e Lucas viu o que a paralisou. Seu passado, um homem com o rosto familiar, um olhar sombrio que a fixava com uma intensidade aterradora. Jéssica. A voz dele era um eco distante, e Lucas percebeu que aquela figura proveniente do passado dela era alguém que ela nunca quis encontrar. O nome da pessoa ficou preso na garganta. O horror tomou conta de Lucas. Era um ex-namorado violento que ela pensou ter deixado para trás. Não! Jéssica gritou, dando um passo para trás, enquanto Lucas sentia o mundo ficar turvo. Eu sabia que você voltaria para mim, ele disse, com um sorriso cruel nos lábios. Um gelo percorreu a espinha de Lucas. Aquela figura com um passado tão sombrio estava ao lado dela, pronto para reclamar o que sentia que lhe pertencia. O que você está fazendo aqui? Jéssica tremia, a voz carregada de desespero. Lucas não sabia se deveria se concentrar em Arthur, que estava sendo resgatado das chamas, ou no homem à frente, a personificação de um pesadelo. Mas algo dentro dele sabia. A verdade que Jéssica carregava poderia ser a arma mais potente entre eles e Lucas precisava saber mais. Jéssica, o que está acontecendo? Ele a questionou, a urgência fazendo seu coração acelerar ainda mais. Ele está aqui para me pegar. Ela respondeu com uma tremedeira que misturava medo e resistência. Conforme os policiais se aproximavam, a tensão no ar era palpável. O homem, com um olhar possessivo, se aproximou devagar, como um caçador em busca da presa. No fundo, a pergunta ficou pairando. O que mais Jéssica não havia contado? Qual era o laço entre eles? E então, em um momento de absoluta confusão, Lucas percebeu a gravidade da situação. A noite não estava apenas começando. Seu apocalipse pessoal estava prestes a estourar. As linhas entre amor, medo e traição estavam prestes a ser cruzadas. E Lucas sabia que para proteger Jéssica, precisaria enfrentar não apenas seus medos, mas o próprio passado que estava ressurgindo das sombras, ansioso para cobrar a conta. Lucas estava paralisado, os olhos arregalados para aquele homem que aparecera do nada. Jéssica tremia, e a simples presença de alguém do passado dela preenchia o ar com um peso insuportável. O ex-namorado, agora de pé diante deles, não era só uma lembrança. Ele era um pesadelo vivo, um monstro que Jéssica pensara ter deixado para trás. O que você quer? Lucas cortou o silêncio, sua voz baixa e firme, mas a tensão era palpável. O homem à sua frente apenas riu, como se tivesse o controle de toda a situação. Você não entendeu. Eu não vim aqui por você, Lucas. O sorriso dele era cruel. Eu vim buscar o que é meu. Jéssica engoliu em seco. Os olhos dela estavam cheios de medo. E Lucas sentiu seu coração despedaçar ao perceber que ela estava à beira do colapso. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, o homem deu um passo à frente. Você não pode se esconder para sempre, Jéssica. Eu sei onde você está. Eu sei tudo sobre você. As palavras dele cortavam como facas. Lucas olhou para Jéssica, tentando entender o que aquilo significava. Por que ela não havia falado sobre ele? Quem era realmente esse homem? Mas em meio a toda a confusão, algo instintivo fez olhar para a figura de Arthur, que ainda lutava contra as chamas, um símbolo do que eles poderiam ter enfrentado juntos. Mas, de repente, tudo mudou. Uma voz soou do alto-falante de um carro policial que se aproximava, do outro lado da rua.
Jéssica Lopes, nós sabemos onde você está! O som reverberou em seus ouvidos. Um horror absoluto se apoderou dela. Não! Ela gritou, as palavras saindo como um eco de desespero. O homem em frente a ele sorriu ainda mais. Era um sorriso que dizia que ele tinha tudo sob controle. A verdade que ela havia escondido era um peso insuportável. Lucas olhou para ela, tentando compreender o que ela tinha feito. O que mais ela não havia contado? Mas antes que pudesse perguntar, a situação se intensificou quando a polícia, uma multidão de oficiais, emergiu de todos os lados. As luzes piscantes iluminavam a cena, como um flash revelador dos segredos que eles tentavam enterrar. Jéssica, venha conosco! Um dos policiais gritou, e naquele momento, Lucas entendeu que tudo estava prestes a desmoronar. Jéssica olhou nos olhos de Lucas, e aquele olhar de pânico era algo que ele nunca esqueceria. Eles sabem, ela murmurou, os lábios tremendo. Eu não. Lucas, eu tenho que explicar. O homem à sua frente deu mais um passo, câmera girando rapidamente na escuridão. Aquela tensão no ar era eletrizante, e o passado de Jéssica estava voltando para cobrar seu preço. O que você sabe sobre a sua família, Jéssica? Ele perguntou, a voz repleta de prazer malévolo. O ambiente caiu em um silêncio ensurdecedor, enquanto todos na cena aguardavam a resposta dela. Lucas sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. E quando Jéssica começou a falar, ele percebeu que a verdade que ela guardava era ainda mais profunda do que eles poderiam imaginar. Meu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma bomba que explodia no ar. A revelação ficou pairando entre eles. O vazio no olhar de Lucas gritava a pergunta que ele não conseguia formular. Quem era o pai dela e o que isso significava para eles? A verdade não era apenas uma questão de identidade. Era um intrincado jogo de heranças, escolhas e dores. Jéssica estava no centro de um fogo cruzado, e Lucas percebeu que a mãe dela poderia ser alguém muito mais do que uma simples figura perdida nas ruas. Uma ligação que poderia destruir não apenas suas vidas, mas também sua chance de felicidade. E enquanto os policiais avançavam, a linha entre amor, lealdade e traição se tornava borrada. O futuro deles estava em jogo, e Lucas sabia que o que estava prestes a se revelar mudaria tudo. A pergunta ardia em sua mente. Até onde eles chegariam para descobrir a verdade e proteger um ao outro? Lucas estava paralisado, os olhos arregalados para aquele homem que aparecera do nada. Jéssica tremia, e a simples presença de alguém do passado dela preenchia o ar com um peso insuportável. O ex-namorado, agora de pé diante deles. Não era só uma lembrança, ele era um pesadelo vivo, O que você quer? Lucas cortou o silêncio, sua voz baixa e firme. Mas a tensão era palpável. O homem à sua frente apenas riu, como se tivesse o controle de toda a situação. Você não entendeu. Eu não vim aqui por você, Lucas. O sorriso dele era cruel. Eu vim buscar o que é meu. Jéssica engoliu em seco. Os olhos dela estavam cheios de medo. E Lucas sentiu seu coração despedaçar ao perceber que ela estava à beira do colapso. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, o homem deu um passo à frente. Você não pode se esconder para sempre,
Jéssica, eu sei onde você está. Eu sei tudo sobre você. As palavras dele cortavam como facas. Lucas olhou para Jéssica, tentando entender o que aquilo significava. Por que ela não havia falado sobre ele? Quem era realmente esse homem? Mas em meio a toda a confusão, algo instintivo o fez olhar para a figura de Arthur, que ainda lutava contra as chamas, um símbolo do que eles poderiam ter enfrentado juntos. Mas, de repente, tudo mudou. Uma voz soou do alto-falante de um carro policial que se aproximava, do outro lado da rua. Jéssica Lopes, nós sabemos onde você está! O som reverberou em seus ouvidos. Um horror absoluto se apoderou dela. Não! Ela gritou, as palavras saindo como um eco de desespero. O homem em frente a eles sorriu ainda mais. Era um sorriso que dizia que ele tinha tudo sob controle. A verdade que ela havia escondido era um peso insuportável. Lucas olhou para ela, tentando compreender o que ela tinha feito, o que mais ela não havia contado. Mas antes que pudesse perguntar, a situação se intensificou quando a polícia, uma multidão de oficiais, emergiu de todos os lados. As luzes piscantes iluminavam a cena, como um flash revelador dos segredos que eles tentavam enterrar. Jéssica, venha conosco! Um dos policiais gritou, e naquele momento, Lucas entendeu que tudo estava prestes a desmoronar. Jéssica olhou nos olhos de Lucas, e aquele olhar de pânico era algo que ele nunca esqueceria. Eles sabem, ela murmurou, os lábios tremendo. Eu não. Lucas, eu tenho que explicar. O homem à sua frente deu mais um passo. Câmera, girando rapidamente na escuridão. Aquela tensão no ar era eletrizante. E o passado de Jéssica estava voltando para cobrar seu preço. O que você sabe sobre a sua família, Jéssica? Ele perguntou, a voz repleta de taser malévolo. O ambiente caiu em um silêncio ensurdecedor enquanto todos na cena aguardavam a resposta dela. Lucas sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. E quando Jéssica começou a falar, ele percebeu que a verdade que ela guardava era ainda mais profunda do que eles poderiam imaginar. Meu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma bomba que explodia no ar. A revelação ficou pairando entre eles. O vazio no olhar de Lucas gritava a pergunta que ele não conseguia formular. Quem era o pai dela? E o que isso significava para eles? Antes que Jéssica pudesse continuar, um grito cortou o ar e Lucas viu uma figura saindo das sombras. Era uma mulher com um olhar feroz e determinado. Alison, a mãe de Lucas. Dela, ele só soubera que ficara longe de sua vida, mas ali estava ela, adiantando-se entre eles. Parem! Ela gritou, e todos daquela cena congelaram. A polícia, Jéssica, o ex-namorado, até mesmo Arthur, agora ofuscado pela fumaça, olhou para ela com surpresa. O que você está fazendo aqui? Jéssica perguntou, o desespero misturado ao alívio. Jéssica, você precisa ouvir. Sua vida está em perigo. Alison disse, a voz carregada de urgência. E a verdade? A verdade sobre a sua família é uma armadilha mortal. Lucas não podia acreditar no que estava acontecendo. A revelação estava prestes a sair da boca da mãe. Mas então tudo se tornou um caos. Explosões de luz, gritos e uma correria, enquanto os policiais começavam a se aproximar. No meio do tumulto, Alison puxou Jéssica para um lado. Você tem que confiar em mim, Alison implorou. O vislumbre de um segredo dançando no olhar. Mas, antes que qualquer um pudesse respirar, uma nova explosão iluminou o céu. A multidão estremeceu. E carro da polícia ao lado deles havia sido atingido. E um silêncio mortal se instalou.
No meio da fumaça, enquanto o horror começava a se desenrolar, Lucas olhou para Jéssica e, em uma fração de segundo, ele soube que nada seria como antes. Todos estavam prestes a descobrir a verdadeira natureza das conexões que os uniam. O que era, de fato, o vínculo de sua mãe com Jéssica? E o que a nova revelação significava para o futuro deles? A tensão carregava o ar, e nenhum deles estava a salvo. Um mistério profundo, abrangendo suas vidas, estava se desdobrando. E agora, mais do que nunca, Lucas percebeu. A luta estava apenas começando. A explosão iluminou a noite como um relâmpago. O mundo em volta deles parecia parar, mas a fumaça ao redor começou a se espalhar, levando cheiro de pólvora e desespero. Lucas virou-se para Jéssica, apenas para encontrar seu rosto cheio de pânico. O olhar dela buscou algo, uma saída, um entendimento, mas o que eles tiveram entre si agora estava ameaçado pela tempestade que estava se formando. Jéssica! Gritou Lucas, tentando se aproximar dela, mas um brilho nos olhos de Alison o fez hesitar. A mãe de Lucas parecia mais decidida do que nunca. Ela, na verdade, estava à frente deles, defronte ao ex-namorado de Jéssica, como se pudesse encarar o passado e seus fantasmas de peito aberto. Você precisa saber o que está em jogo, Alison exclamou, e as palavras pareciam uma tentativa desesperada de trazer Jéssica de volta ao presente. Mas o homem à frente, com um sorriso desprezível, apenas se divertia com a cena. Ele conhecia seu poder. O que você sabe sobre o passado da Jéssica? Ele riu, um riso cínico. Não tem ideia do que está por vir. Você acha que pode protegê-la? Alison. Olhando para o rosto de Jéssica, Lucas podia ver a luta dentro dela. Uma batalha entre a determinação e o medo. O que mais ela tinha escondido sobre si mesma? O homem que a confrontava parecia ter todas as respostas. Mas, antes que Jéssica pudesse responder, a cena se transformou novamente. Um oficial da polícia, avançando por entre a multidão em pânico, gritou: Jéssica Lopes, você é uma suspeita em um caso de homicídio. Temos ordens para prendê-la. O coração de Lucas disparou. Homicídio? Que absurdo! Jéssica nunca faria algo assim. A confusão aumentava, enquanto as palavras do policial reverberavam no ar gelado da noite. O que você está dizendo? Gritou Jéssica, a voz trêmula pela incredulidade. Eu não fiz nada! Mesmo enquanto a tensão aumentava, o ex-namorado dela sorriu com um ar de satisfação. Ah, mas essa é a parte divertida. A verdade que você escondeu pode ser a chave para expor muitos, inclusive a sua doce mãe. Lucas olhou para Alison, a pressão em seu peito se intensificando. Como isso era possível? O que a mãe de Jéssica tinha a ver com tudo? Ele queria entender, mas se sentia perdido em um labirinto de mentiras e segredos. Ela não é quem você pensa que é, o ex-namorado retrucou, lançando um olhar fulminante para Jéssica. Toda essa história poderia ter terminado se você simplesmente tivesse me contado a verdade sobre o seu pai. Um novo choque atravessou Lucas. O pai de Jéssica? O que ele tinha a ver com isso? Jéssica estava paralisada, a expressão dela caminhando entre a revolta e o medo. Luas claras de angústia passaram por elas. Você sabe sobre ele, murmurou Jéssica, mal conseguindo falar. Um turbilhão de emoções tomou conta da cena. Alison, que até então estivera calada, olhou fixamente para o homem. Não vai ser você que vai contar a história dela.
A voz dela era firme, mas havia um tremor na firmeza. Os gritos das sirenes então aumentaram, e a dor e a confusão se intensificaram. O homem avançou, quase provocando, como se soubesse que estava jogando com o destino deles. Jéssica, é hora de parar de correr. Ele se virou para os policiais. O que eles não sabem é que a verdadeira conexão entre você e a Allison está prestes a ser revelada. Silêncio absoluto. Lucas sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que ele quisera entender parecia se desmanchar em uma verdade oculta que poderia revirar tudo ao contrário. O olhar de Jéssica se aprofundou numa escuridão densa que ele nunca havia percebido, uma ligação com o homem que agora a cercava. A tensão explodiu novamente. Escolhas haviam sido feitas, e o passado não era outra coisa senão um assassino sorridente à espreita nas sombras. A verdade estava prestes a se manifestar. Quem é o seu pai, Jéssica? Gritou Lucas, desesperado para entender, enquanto seus olhos se fixavam nela, implorando não apenas respostas, mas também para que ela não se perdesse na escuridão. E então o silêncio tomou conta novamente, agora mais denso que antes, como se o universo estivesse segurando a respiração em espera. Uma frase ressoou na mente de Lucas, até onde iriam para desvendar a verdade. A resposta poderia destruir não apenas Jéssica, mas todos eles. A explosão iluminou a noite como um relâmpago. O mundo em volta deles parecia parar, mas a fumaça ao redor começou a se espalhar, levando o cheiro de pólvora e desespero. Lucas virou-se para Jéssica, apenas para encontrar seu rosto cheio de pânico. O olhar dela buscou algo, uma saída, um entendimento, mas o que tiveram entre si agora estava ameaçado pela tempestade que se formava. Jéssica! Gritou Lucas, tentando se aproximar dela. Mas um brilho nos olhos de Allison o fez hesitar. A mãe de Lucas parecia mais decidida do que nunca. Ela estava à frente deles, defronte ao ex-namorado de Jéssica, como se pudesse encarar o passado e seus fantasmas de peito aberto. Você precisa saber o que está em jogo, Allison exclamou, e as palavras pareciam uma tentativa desesperada de trazer Jéssica de volta ao presente. Mas o homem diante deles, com um sorriso desprezível, apenas se divertia com a cena. Ele conhecia seu poder. O que você sabe sobre o passado da Jéssica? Riu, um riso cínico. Não tem ideia do que está por vir. Você acha que pode protegê-la, Allison? Olhando para o rosto de Jéssica, Lucas podia ver a luta dentro dela, uma batalha entre a determinação e o medo. O que mais ela tinha escondido sobre si mesma? O ex-namorado parecia ter todas as respostas, mas antes que Jéssica pudesse responder, a cena se transformou novamente. Um oficial da polícia, avançando por entre a multidão em pânico, gritou: Jéssica Lopes, você é uma suspeita em um caso de homicídio. Temos ordens para prendê-la. O coração de Lucas disparou. Homicídio? Que absurdo! Jéssica nunca faria algo assim. A confusão aumentava enquanto as palavras do policial reverberavam no ar gelado da noite. O que você está dizendo? Gritou Jéssica, a voz trêmula pela incredulidade. O homem à sua frente apenas sorriu com um ar de satisfação. Ah, mas essa é a parte divertida. A verdade que você escondeu pode ser a chave para expor muitos, inclusive a sua doce mãe. Lucas olhou para Allison, a pressão em seu peito se intensificando. Como isso era possível?
O que a mãe de Jéssica tinha a ver com tudo? Ele queria entender, mas se sentia perdido em um labirinto de mentiras e segredos. Ela não é quem você pensa que é, gritou o ex-namorado, lançando um olhar fulminante para Jéssica. Toda essa história poderia ter terminado se você simplesmente tivesse me contado a verdade. Sobre o seu pai. Um novo choque atravessou Lucas. O pai de Jéssica? O que ele tinha a ver com isso? Jéssica estava paralisada, a expressão dela caminhando entre a revolta e o medo. Luzes de angústia passaram por ela. Você sabe sobre ele? Murmurou Jéssica, mal conseguindo falar. Um turbilhão de emoções tomou conta da cena. Alison, que até então estivera calada, olhou fixamente para o homem. Não vai ser você que vai contar a história dela! A voz dela era firme, mas havia um tremor na firmeza. Os gritos das sirenes então aumentaram, e a dor e a confusão se intensificaram. O homem avançou, quase provocando, como se soubesse que estava jogando com o destino deles. Jéssica! É hora de parar de correr! Ele se virou para os policiais. O que eles não sabem é que a verdadeira conexão entre você e a Alison está prestes a ser revelada. Silêncio absoluto. Lucas sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que ele quisera entender parecia se desmanchar em uma verdade oculta que poderia revirar tudo. O olhar de Jéssica se aprofundou numa escuridão densa que ele nunca havia percebido. Uma ligação com o homem que agora cercava. A tensão explodiu novamente. Escolhas haviam sido feitas e o passado não era outra coisa senão um assassino sorridente à espreita nas sombras. A verdade estava prestes a se manifestar. Quem é o seu pai, Jéssica? Gritou Lucas, desesperado para entender, enquanto seus olhos se fixavam nela, implorando não apenas respostas, mas também para que ela não se perdesse na escuridão. E então, em um instante eterno, a verdade caiu como um raio. Alison avançou, já sem segredos. Eu sou mais do que apenas sua mãe. Eu sou irmã de seu pai. Os olhos de Jéssica se alargaram em choque, e Lucas não conseguia processar as palavras. O ex-namorado sorriu triunfante. Agora que você sabe, você pode ver qual é sua verdadeira origem, Jéssica. Você não sabe o que está realmente em jogo aqui. A revelação soou como um tiro. O silêncio se espalhou entre eles, pesado e denso, e os policiais aguardavam, sem saber o que fazer. O ar estava carregado de tensão, e Lucas percebeu que esse era apenas o começo de uma... Alison fez a revelação de uma forma tão direta que o ar ao redor pareceu puxar para dentro, como se o universo inteiro tivesse parado para ouvir. Eu sou irmã de seu pai. As palavras dela caíram como um peso mortal e todos na cena se transformaram em estátuas. Jéssica estava paralisada. Os olhos dela se arregalaram em incredulidade. Uma onda de silêncio percorreu o lugar. Lucas sentiu o mundo girar fora de controle. Aquilo era muito mais do que uma simples conexão de família. Era um nó emaranhado de segredos, e a noção de que tudo o que ele pensara estar claro se misturava em um turbilhão de incertezas. Ele olhou para Jéssica. O brilho em seus olhos agora era de dúvida e confusão. A tensão crescia a cada segundo. O ex-namorado de Jéssica sorriu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. E então, Jéssica, você não blinda mais seu passado, não é?
Ele se divertia, suas palavras saborosas como veneno. Isso não faz sentido! Gritou Lucas, a voz atravessando o ar. Estão todos malucos? O que você quer dizer com isso? Allison olhou para ele, a expressão determinada. Eu só queria proteger vocês dois. Era isso que minha família queria, mas agora ele... Ela apontou para o ex-namorado de Jessica, como se ele fosse a manifestação de todos os traumas que estavam assolando o momento. Mas a presença dele apenas aumentou a tensão. Ele se aproximou de Jessica com um olhar triunfante, avançando devagar, como um predador. Você realmente acha que sabe de tudo? Não se esqueça de que sua vida está atrelada a algo maior e mais sombrio. Provas de erro e dor estão presas nas suas veias. Em um piscar de olhos, o ambiente explodiu. Um estrondo e mais um carro da polícia foi atingido em cheio por uma explosão repentina. As chamas engoliram o veículo e o cenário virou um caos. No meio da fumaça e dos gritos, o ex-namorado de Jessica desapareceu na confusão. Allison puxou Jessica para perto. Nós precisamos sair daqui! Ela gritou, a face dela marcada por um misto de pânico e determinação. Mas antes que conseguissem se mover, um grupo de policiais cercou a área. As luzes brilhantes perseguiam as sombras e o clima de tensão aumentava a cada fração de segundo. Jessica Lopes! Gritou um dos oficiais, com a voz firme. Você está presa em conexão com um caso de homicídio. Venha conosco. O coração de Lucas disparou. Como isso era possível? O ex-namorado apenas ria. E a ideia de que Jessica pudesse ser presa diante de todos eles parecia impensável. O mundo, que antes era um labirinto de segredos e revelações, agora foi despejado em um precipício de caos. Não! Jessica gritou, a voz quebrada pelo desespero e incapaz de lidar com o ataque das autoridades. Eu não fiz nada! Você não entendeu, Jessica, gritou Allison, tentando impor a razão no meio do clamor. Há coisas que você não sabe sobre sua família. Lucas olhou para Jessica, depois para Allison, e o nó em seu estômago se apertava. O que mais eles estavam escondendo? O ex-namorado, ainda ali, continuava a se divertir com a desgraça. Ele parecia saber mais do que estava revelando. Aquilo não era apenas um jogo. Era uma batalha que eles não estavam prontos para enfrentar. No meio do pânico, enquanto os gritos ecoavam ao redor e a fumaça envolvia tudo, uma nova e repentina figura surgiu. Uma mulher, com um ar sombrio e uma calma perturbadora, se aproximou do tumulto. Lucas não a reconhecia. Mas seu olhar fixo em Jessica parecia saber mais do que todos ali. Jessica, nós precisamos conversar. A mulher tinha uma voz suave, mas poderosa, que cortou a tensão no ar como uma faca. E assim, em meio ao caos, Lucas percebeu que outra revelação estava prestes a explodir. O que mais estava prestes a ser desenterrado nessa tempestade de segredos? A próxima reviravolta poderia não apenas mudar tudo, mas também destacar que a verdadeira natureza, não apenas de Jessica, mas de todos eles, estava prestes a ser exposta. Lucas se virou, completamente atordoado, observando a fumaça densa e os gritos que ecoavam ao redor. Jessica e Allison estavam de pé, envoltas em um labirinto de confusão e medo. A revelação havia caído sobre eles como um peso insuportável, mas o caos crescente apenas intensificava a urgência da situação.
A mulher que havia surgido, com seu ar misterioso, olhava diretamente para Jéssica. "Precisamos ir!" gritou a mulher, sua voz se destacando no meio da confusão. "Não temos tempo." O ex-namorado de Jéssica, agora um predador em meio à tempestade, olhava de maneira triunfante. "Não adianta correr, Jéssica. A verdade sempre vem à tona." Ele se divertia com o desespero. A sensação de pânico tomou conta de Lucas, como se um nó se formasse em seu estômago. Ele atagou os gritos, as sirenes, tudo. Só havia espaço para Jéssica, e a ideia de que poderiam perder a chance de salvá-la o desesperava. "Jéssica!" ele gritou, tentando chamá-la de volta. A intensidade de sua voz saía entrecortada pelo medo. "Eles não podem levar você." Os olhos dela, cheios de lágrimas, se encontraram os de Lucas, e aquele momento parecia eterno. Era uma passagem secreta entre dois mundos. Jéssica não entendia tudo, mas sabia que precisava fazer uma escolha. "Eu não vou deixar você me prender!" Jéssica finalmente gritou, tomando coragem. Essa luta não era só por ela, era por tudo que construíram juntos. Era hora de lutar, antes que o homem soubesse o que estava acontecendo. Jéssica, com a força da determinação, deu um passo à frente, enquanto os policiais se aproximavam. O tempo parecia desacelerar. Lucas sentiu o sangue correr em suas veias, o coração acelerando. "Jéssica!" gritou novamente. Diante daquela cena, não havia mais segredos a esconder. O poder do amor era mais forte do que qualquer outro vínculo. Alison se adiantou, a expressão firme, como se estivesse decidida a enfrentar o que viesse. "Impeça-o!" ela gritou para os policiais. "O que ele está dizendo não é verdade." Nesse momento, a verdadeira força de Jéssica brilhou. Ela se virou para a mulher misteriosa, com determinação nos olhos. "Eu preciso saber a verdade. O que você sabe sobre meu pai?" A mulher, então, respirou fundo e começou a explicar, cada palavra como uma conexão sendo desfeita e tecida novamente. "Seu pai estava tentando te proteger. Ele se afastou por causa de inimigos que ainda estão por aí. E o que você pensa que sabe não é tudo." Os policiais, que até então assistiam em silêncio, começaram a se mover, como se tivessem percebido a gravidade da situação. O homem, que antes era um agressor, agora estava no centro de um embate emocional que ele não esperava. Finalmente, a verdade começou a emergir, revelando conexões que deixavam todos perplexos. As lágrimas finalmente escorriam pelo rosto de Jéssica, e Lucas pôde sentir a dor que ela carregava, mas também o alívio, como se finalmente estivesse prestes a descer do abismo. Com um gesto decidido, Jéssica caminhou até o homem que havia atormentado seu passado e, olhando em seus olhos, declarou: "Não mais." A determinação tomou conta do ambiente e as sirenes rugindo ao fundo não pareciam mais ser ameaçadoras, mas sim um sinal de um novo começo. Lucas pegou a mão de Jéssica e juntos eles encararam o futuro, prontos para liberar a carga emocional que tantos aprisionou. E enquanto a cena se desvanecia, uma mensagem ecoava: "A verdade é uma força poderosa. Não deixe que seus medos a prendam. Agora é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal, pois somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada uma dessas ações.